Boa noite a todas e todos, a graça e a paz de Jesus. Amém? Nós vamos orar, rogando ao Senhor a direção desse culto nessa noite, pedindo ao Senhor que fale aos nossos corações. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos em Tua santa presença e nós queremos, Senhor, mais uma vez rogar a Ti, ó Deus. Vem, Senhor, manifestar a Tua graça e o Teu poder e o Teu amor neste culto. Vem, Senhor, em nome de Jesus, ser engrandecido, que o Teu nome seja adorado, que Tu sejas louvado e que a Tua presença, Senhor, seja real em nosso meio e gere em nós, Senhor, mudança. Senhor, nós diante de Ti rogamos, ó Deus. Vem, Senhor, falar os nossos corações. Vem, Senhor, falar com a Tua igreja. Vem, Senhor, ministrar a nossa vida. Pai amado, nós precisamos de Ti. Nós necessitamos de Ti, Senhor. Vem, Senhor, em nome de Jesus, tocar ao nosso coração e nos ajudar a discernir a Tua palavra. Nos ajudar, Senhor, a compreender as Escrituras. Fala conosco, Jesus. Fala com Teu povo, fala com a Tua igreja. Apressa os passos, Senhor, daqueles que estão a caminho, estão vindo ao templo. Que o Senhor os abençoe. Pai bendito, essas coisas nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ler a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 11. Nós vamos ler do verso 7 ao 19. Apocalipse, capítulo 11, do verso 7 ao 19. Diz assim: Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará, irá vencê-los e matá-los. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão enviando presentes uns aos outros, pois esses 2 profetas haviam atormentado os que habitam na terra. Mas, depois dos 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram em pé, e um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Então eles ouviram uma forte voz dos céus que lhes disse: subam para cá. E eles subiram para os céus numa nuvem, enquanto os seus inimigos olhavam. Naquela mesma hora houve um forte terremoto e 1/10 da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto e sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus dos céus. O segundo ai passou, o terceiro ai virá em breve. O 7º anjo tocou a sua trombeta e houve fortes vozes nos céus que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo,
e ele reinará para todo sempre. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Amém. Que Deus aplique sua palavra em nossos corações. Os irmãos e irmãs podem deixar aí esse texto marcado. Nós vamos voltar a ele, porque hoje estudaremos o 7º selo. Temos estudado aí a abertura dos selos, né, que o livro de Apocalipse vai nos apresentando. Na última mensagem nós paramos no 5º e no 6º selo. Nós estudamos esses 2 selos juntos. E hoje estudaremos o 7º selo, que vai encerrar lá no capítulo 11. Então, o 5º e o 6º selo termina lá no capítulo 7, né? Vai do capítulo 6 até o 7. E o 7º selo vai do capítulo 8 até o final do capítulo 11. E nós veremos isso hoje. E olha só o quanto nós já temos avançado no livro. Já temos avançado bastante, já estamos aí. Hoje encerraremos aí o capítulo 11, né, até o fim do capítulo 11. Então entraremos no bloco final, que também vai ser rapidinho, porque do capítulo 12 até o 22 as coisas são até mais curtas. Daqui a pouquinho a gente encerra Apocalipse, né? Está passando rápido o tempo. Daqui a pouquinho, tá bom? Os irmãos e irmãs que não têm acompanhado as mensagens podem voltar lá no canal do YouTube. Todas as mensagens do livro de Apocalipse estão lá. Vocês podem lá voltar. Todos os sermões a partir do mês de outubro foram e estão sendo no livro de Apocalipse. Então, se você se perdeu aí algum dia, você pode voltar lá no canal do YouTube, você vai encontrar todas as mensagens, tudo certinho, para que você também possa estudar a Bíblia com tranquilidade e paz. Bom, dito essas coisas, nós vamos louvar o Senhor. Som e nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva.
tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha disso. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Vem, Senhor, em nome de Jesus, encher o nosso coração, encher a nossa vida, encher a nossa casa com a tua presença, Senhor. Nós precisamos de ti, Jesus. Nós não somos nada sem ti. Não somos nada, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus. Sua glória enche a minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus.
Sua glória enche a terra, Sua glória enche os céus, Sua glória enche a minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença, maravilhoso é poder Te adorar, maravilhoso é tocar em Tuas vestes, maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença, maravilhoso é poder Te adorar, maravilhoso é tocar em Tuas vestes, maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Maravilhoso, Senhor, é Te adorar, Te contemplar, Senhor, adorá-lo na beleza da Tua santidade, Senhor. Tu és digno, Senhor Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu Te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu Te dou, Jesus, Jesus. Me leva à sala do trono, mostra a Tua beleza, quero ver Tua face. Me leva pra sala do trono, mostra a Tua beleza, quero ver Tua face. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu Te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu Te dou, Jesus, Jesus. Me leva pra sala do trono, mostra a Tua beleza, quero ver Tua face. Me leva à sala do trono, mostra a Tua beleza, quero ver Tua face. Eu só quero ver Você, só quero ver Você, só quero ver Você. Eu só quero ver Você,
só quero ver você. Só quero ver você. Me leva na sala do trono, mostra tua beleza. Quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza. Quero ver tua face. Amém. Glória a Deus. Venha, Senhor, a minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Venha, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor, sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. E que a cada dia queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar? Oremos. Senhor, graças te damos, ó Deus, por esse momento de louvor a Ti. Recebe, Senhor, os dízimos e ofertas a Ti entregues. Abençoa, Senhor, e prospera o Teu povo. Abre portas de emprego para aqueles e aquelas que estão desempregados. Dá vitória, Senhor, ao Teu povo. Abre portas de estudo, de aperfeiçoamento pessoal, de crescimento profissional, capacitação. Aqueles e aquelas que estão empreendendo, que também encontrem uma porta aberta para o crescimento dos seus empreendimentos. Abençoa o Teu povo, Senhor. Aqueles e aquelas, Senhor, que pretendem viajar, que o Senhor os abençoe, dando-lhes a direção, abrindo-lhes a porta, guiando todas as coisas. Senhor, abençoa o Teu povo. Pai bendito, nós também rogamos que o Senhor fortaleça a Tua igreja, que o Senhor visite cada irmão e irmã, tanto, Senhor, os que estão aqui, quanto os que estão em suas casas, ou em qualquer outro lugar, que o Senhor os abençoe, cobrindo com o Teu sangue, ó Deus, revestindo com o Teu poder, Senhor, fortalecendo a Tua igreja, encorajando, animando, dando novo fôlego. Pai bendito, nós também rogamos que o Senhor continue a falar conosco nesse culto, fala conosco por meio da Tua palavra. Estas coisas nós oramos no nome de Jesus e para a glória eterna de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Livro do Apocalipse,
Eu gostaria de fazer uma leitura superficial. Nós não teremos como ler do capítulo 8 ao 11, porque isso ocuparia um tempo muito grande e seria até enfadonho. Mas eu gostaria de começar no capítulo 8, versículo 1. Capítulo 8, versículo 1 diz assim: Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio nos céus, cerca de meia hora. Pronto. Esse é o ponto que nós estamos. Nós temos estudado o livro de Apocalipse. No capítulo 5, nós vimos que aparece um livro selado. Nós meditamos sobre isso. João usa uma imagem que aparece no livro de Isaías. E esse livro tem 7 selos. E somente o Cordeiro de Deus, que é Jesus, é digno de tomar o livro e de abrir os selos. E Jesus então começa a abrir os selos, e ao passo que ele vai abrindo, coisas vão brotando. Nos 4 primeiros selos surgem 4 cavaleiros, que nós já meditamos aqui, simbolizando o Império Romano. Nós meditamos nisso. Então surge, depois Jesus vai e abre o 5º e o 6º selo, que representa o martírio, que era justamente a perseguição que os cristãos estavam sofrendo na mão do Império Romano, onde alguns estavam morrendo, né? E no meio desse processo todo, surge então o 7º selo. O 7º selo vai do capítulo 11, ou do capítulo 8, do início do capítulo 8 até o fim do capítulo 11. É a extensão do 7º selo. E João então vai mostrar o que é que vai acontecer quando o Cordeiro abrir esse 7º selo. E quando se abre o 7º selo, algumas coisas acontecem. A primeira delas é que se ouve um silêncio no céu. Há durante meia hora um silêncio. E esse silêncio tem muito a ver com uma imagem do profeta Sofonias. Sofonias, que é um livro que talvez não seja muito fácil de achar, porque fica lá no finalzinho do Antigo Testamento. É um livro escondidinho, né? Sofonias. Fica lá naqueles livros que são perto lá de Malaquias. São vários livrinhos pequenos. Sofonias fica antes de Ageu, antes de Zacarias, e ele fica logo depois de Abacuque. Talvez seja mais fácil abrir a Bíblia em Mateus e ir voltando devagarzinho, que uma hora você vai achar, porque você vai achar o livro de Malaquias, e aí voltando, depois você vai achar Zacarias, depois vai achar Ageu, e depois Sofonias. É um livrinho pequeno, ele só tem 3 capítulos. E aí Sofonias capítulo 1, versículo 7, diz assim: calem-se, ou façam silêncio diante do soberano, o Senhor, pois o dia do Senhor está próximo. O Senhor preparou um sacrifício, consagrou seus convidados. Calem-se diante do soberano Senhor, pois o dia do Senhor está próximo.
O profeta Sofonias está dizendo que, ao se aproximar o dia do Senhor, deveria ser feito silêncio. Silêncio. E é essa imagem que João está usando quando ele diz que houve silêncio no céu. Ele está dando um recado aqui. Porque se o profeta Sofonias disse que quando está próximo o dia do Senhor, ou por estar próximo o dia do Senhor, deve haver silêncio, João agora está seguindo a ordem inversa. Ele diz que o céu está em silêncio, por quê? Porque está próximo o dia do Senhor. Então esse versículo 1, embora pareça sem sentido para algumas pessoas, esse versículo 1 ele está dando uma pista sobre tudo que nós encontraremos entre os capítulos 8 ao 11. Por quê? Porque o silêncio no céu indica que está próximo o dia do Senhor. Está próximo o dia do Senhor. E é essa imagem que o livro de Apocalipse então abre para nós. Quando o Cordeiro abre o 7º selo, ouve-se um silêncio nos céus. E então o que é que acontece depois de se ouvir esse silêncio, né? Ouvir o silêncio é até meio redundante, né? Depois de haver esse silêncio por meia hora, redundante não, a palavra é contraditório, né? Que a gente não ouve o silêncio. O que é que acontece no verso 2? Surgem então 7 anjos com 7 trombetas. E aqui surge uma outra temática que, semelhante aos cavaleiros do Apocalipse, é também uma outra temática bastante assim usada entre os evangélicos, entre pregadores, e já foi dito das coisas mais mirabolantes possíveis para se falar dessa trombeta. Né? Os irmãos e irmãs que acompanharam aí a reflexão sobre os cavaleiros do Apocalipse viram, o povo coloca tanto medo. A gente foi ler o que é que o texto diz, a gente viu, os cavaleiros eram apenas uma descrição do Império Romano. Né? Mas se coloca assim um medo, e até hoje tem alguns evangélicos que morrem de medo, assim, está vindo aí o cavaleiro do Apocalipse, não sei o quê. E era nada mais, nada menos que a descrição do Império Romano. E ele vai então falar de 7 trombetas, e também, semelhante aos cavaleiros, as pessoas ficam com um certo medo. Que trombeta é essa? Né? Que trombeta é essa? O que é isso? E são feitas várias leituras e interpretações sobre essas trombetas. E para a gente entender essas trombetas, vão aparecer 7 trombetas aqui. Essas trombetas, elas fazem parte daquilo que acontece quando se abre o 7º selo, né? O Cordeiro abre o 7º selo e então 7 anjos aparecem com 7 trombetas, cada um vai tocar a trombeta uma vez. O que acontece aqui? É preciso considerar alguns aspectos. Primeiro, o número 7 vai ser usado em toda a Bíblia, sempre como um número simbólico. Então, toda vez que se fala 7 selos, 7 trombetas, são números simbólicos. Números simbólicos. E o 7 é o número da perfeição. Então, a 7ª trombeta, ela por si só para a gente entender que 7 é um número simbólico e que 7 é um número da perfeição, isso significa que a 7ª trombeta guarda um valor especial. Então a gente precisa olhar para essas trombetas, ler todas elas, né, e olhar o que é que a última tem a nos dizer. Por quê, né? Por que a 7ª? O que é que será que essa última guarda? Porque pode ser que ela guarde um valor maior do que todas as outras. Desculpem, eu mesmo me engasguei com a minha própria saliva. Falando aqui. E misericórdia. E o que é que acontece com... Eu tossi, me engasguei e me perdi. As 7 trombetas vão ser tocadas, a gente deve prestar atenção
na sétima trombeta. E o outro aspecto que a gente deve, eu falei de 2, o primeiro é que o número 7 é um número simbólico, então a gente deve atentar a isso e prestar atenção se na última trombeta não tem algo aí que nos diga. O segundo aspecto que a gente deve prestar atenção é que eu disse que a partir do capítulo 6 até o 19, aparecerão diversas imagens de certas coisas assim desabando, um mundo em caos. E eu compartilhei com vocês que isso é próprio do livro do Apocalipse. Por quê? Porque no imaginário do Apocalipse, a Nova Jerusalém ela vai descer do céu. E para que a Nova Jerusalém desça do céu, uma cidade descendo sobre a outra significa que a que estava debaixo precisará desabar. A antiga Jerusalém precisa desabar. E eu já fiz essa ressalva e faço de novo, que a gente precisa entender isso. E é interessante que você preste atenção, meu irmão, minha irmã. Quando o Apocalipse usa essa imagem da terra desabando, não significa que é essa terra, a criação de Deus, o planeta. E sim, a imagem da terra caótica. O que era isso? A maldade humana, os impérios, o mal. Então, é isso que João está imaginando que está desabando, desmoronando, para que o reino de Deus seja estabelecido em plenitude. Então, essa é a lógica. Então, quando João estabelece essa imagem de uma terra desabando, não significa que Deus está interessado em destruir o nosso planeta. Não é isso. É uma linguagem simbólica. É importante que a gente lembre isso. O Apocalipse é construído por linguagens simbólicas para falar da ordem desse mundo, o caos desse mundo, a maldade humana, os impérios, as injustiças. Tudo isso precisará desabar para que a vontade de Deus estabeleça. É uma forma do Apocalipse de João nos mostrar que os poderes humanos, as organizações humanas entraram em um caminho injusto e são contraditórios à vontade de Deus, são contrários à vontade de Deus. Então essa é a mensagem, é uma mensagem muito forte do livro de Apocalipse. E é uma mensagem pregada num tempo onde cristãos estavam sofrendo na mão do Império Romano. E ele está dizendo, não tem nada nesse império que seja compatível com a vontade de Deus. Essa é a mensagem. Ele está dizendo, a Nova Jerusalém vai esmagar tudo. Toda essa ordem injusta. Por quê? Porque o Império Romano era um império escravocrata, um império que oprimia pessoas, tornava pessoas escravas, esmagava elas, e as pessoas ou morriam na espada ou morriam de fome. Era um império que machucava, humilhava pessoas, tornava a vida dos pobres mais difíceis. Então a mensagem do Apocalipse é dizendo, olha, todo e qualquer sistema assim, que possa existir nesse mundo, precisará sempre desabar diante do reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus é contrário a essa lógica. E não pode haver sobre essa terra 2 reinos ou 2 senhores. Jesus disse isso aos seus discípulos: não podeis servir a 2 senhores. Ou vocês servirão a Mamon ou ao Deus verdadeiro. Aí Jesus diz assim, por quê? Porque ou você odiará um ou odiará o outro, não tem como. Porque se você quiser agradar a 2 deuses, uma hora vai haver um conflito. Vai haver um conflito. E Jesus está dizendo, não. Só é possível reconhecer o único rei absoluto sobre tudo e sobre todos, que é o Deus revelado em Jesus. E esse Deus, embora tenha poder absoluto sobre tudo e sobre todos, ele não vem para esmagar as pessoas. O reino dele vem com poder para esmagar as injustiças. É a maldade desse mundo que Deus está interessado em acabar. Não são as pessoas, a natureza, a criação, não. E
foi esse grande equívoco que os cristãos cometeram ao lerem Apocalipse. Por quê? Porque em nome disso os cristãos ignoraram todas as pautas ambientais. Os crentes, é comum ouvirmos crentes assistirem ao jornal e ver que o planeta está em colapso, e os crentes dizerem assim, isso aí é Jesus voltando, isso aí é normal. É normal isso. E isso tem a ver com os nossos equívocos ao ler Apocalipse. Porque se a gente entendesse que Apocalipse está falando de uma linguagem simbólica para apontar para os poderes desse mundo, a gente entenderia que na verdade o projeto de Deus não é destruir esse planeta, e sim tirar do poder os nossos políticos que destroem o nosso planeta. Esse é o projeto de Deus. Porque o projeto de Deus era acabar com os impérios que promoviam injustiça e morte. Por isso o projeto de Deus não é que mais animais morram, que mais rios sejam poluídos, que os mares fiquem abundantes, com abundante quantidade de lixo. Não é isso o projeto de Deus. Isso não é a ação de Jesus. Isso não é movido como consequência da cruz, não. Não. Pelo contrário, a palavra do Evangelho nos mostra Jesus dizendo, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E seria extremamente contraditório que aquele que nos disse que veio para nos dar vida e vida em abundância, ao voltar, ele mesmo destrua o planeta todo. Isso é uma incoerência, uma contradição de termos, e isso tem a ver com a nossa interpretação equivocada. Nós é que estamos com o problema ao ler a Bíblia. O problema não é de Jesus, o problema é nosso. O que é que a gente faz? A gente aprende a ler a Bíblia. Porque quando a gente aprende a ler a Bíblia, a gente vai entender. Por isso, meu irmão, minha irmã, toda vez que você assistir um jornal, uma notícia catastrófica, não pense que isso é vontade de Deus, não. Se você falava isso, mude. Não fale mais. Não é vontade de Deus. O apóstolo Paulo em Romanos diz que a natureza geme como em dores de parto, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. A natureza está clamando a Deus por salvação. E Deus ouve também o clamor da natureza. Porque seria uma arrogância nossa, enquanto seres humanos, acharmos que Deus não se importa com as outras vidas. A biologia já mostrou que o nosso planeta é constituído de diversos seres viventes. As plantas têm vida, planta é ser vivo, animal é ser vivo. E se tem vida, vem de Deus, porque toda vida vem de Deus. E Deus não está interessado em patrocinar lá do céu uma matança aqui na terra. Não. A gente precisa repensar a que Deus nós servimos. Porque o Deus revelado em Jesus não tem esse perfil. Olha para Jesus. Dá para a gente olhar para Jesus e achar isso nele? A gente não precisa de muita coisa. Eu sempre tenho dito assim, olha, a teologia ajuda a gente a interpretar a Bíblia, ajuda. Mas se a gente ler as Escrituras e pensar um pouquinho, isso já vai ajudar muito. Você olha para Jesus, Jesus pegava as pessoas que estavam sofrendo no tempo dele, ele ajudava as pessoas. Via um homem sofrendo lá, um homem estava lá coxo, não conseguia andar, deitado numa maca, Jesus cura ele, ainda manda ele carregar a maca. O homem sai lá curado. Jesus se importou. As crianças gostavam de Jesus. Aí o discípulo tinha cara de velho chato, né? Querendo tirar as crianças de Jesus. Jesus dizia, peraí, rapaz, deixa as crianças. Aí Jesus, além de dizer, deixa as crianças, ainda olha para o discípulo e diz assim, porque delas é o reino dos céus. Jesus ainda bota os discípulos no lugar deles e diz assim, abaixa sua bola que essas crianças aqui têm mais valor. Jesus, que as crianças gostam, gente. As crianças gostavam de Jesus. Esse mesmo Jesus tem a cara de um velho malvado lá do céu tocando fogo na terra? Tem alguma coisa que não está batendo aí. Tem alguma coisa que não está batendo.
Então, se a gente parar e refletir, a gente vai encontrar pista. É para pensar. Vamos refletir. A gente vai encontrar as pistas para interpretar as Escrituras. Nós vamos encontrar. E aí, pastor, então o que é que acontece com as trombetas? As trombetas, repito, são essa linguagem simbólica, porque ele quer enfatizar alguma coisa que vai acontecer na 7ª trombeta. 7 é o número da perfeição, e ele usa o número 7 para apontar alguma coisa que vai acontecer lá no final. No meio dessas trombetas, ele vai falando de coisas que vão acontecer na terra. E ele sempre vai usar uma linguagem dizendo o seguinte: alguma coisa caótica aconteceu e 1/3 da terra foi atingida. Como assim, pastor? Se você olhar, por exemplo, aí, o verso 7. Vamos dar uma olhadinha aqui entre o verso 7 até o verso 9, por exemplo. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a relva verde. O segundo anjo tocou a sua trombeta, e algo como um grande monte em chamas foi lançado no mar. 1/3 do mar transformou-se em sangue. Morreu 1/3 das criaturas do mar e foi destruído 1/3 das embarcações. Aí você se pergunta: pastor, o que significa isso, 1/3? Isso é uma linguagem que acontece na literatura judaica, que é o seguinte: é uma forma de dizer que para cada coisa ruim que acontece, ainda sobram 2 boas. A gente que não está acostumado com essa linguagem judaica, a gente lê isso aqui pensando na coisa ruim. A gente olha e diz: poxa, 1/3. Na verdade, essa é uma linguagem da esperança. Ele está olhando para esse mundo e está dizendo: esse mundo vai desabar, mas para cada coisa ruim que acontecer, ainda haverá 2 boas. Por isso que é 1/3, porque para cada coisa ruim haverá 2 boas. Isso é um anúncio daquilo que está vindo na 7ª trombeta. Ele está dizendo: olha, coisas ruins estão vindo, mas o que virá de bom será infinitamente maior. É uma forma da linguagem judaica apocalíptica dizer o seguinte: o bem sempre será maior que o mal. E isso é um desafio para a gente. Por quê? Porque às vezes a gente passa por problemas na vida e a gente fica com a impressão de que as coisas ruins são sempre a maioria. E o livro de Apocalipse está nos desafiando a olhar o seguinte: olha, pode estar vindo algum caos aí, mas talvez ele seja só 1/3. Talvez ainda tenha mais outras 2 coisas, ou 2 partes boas lá. Para cada mal vivido, há outros 2 que serão coisas boas, que serão bênçãos. Há outras 2 partes que serão de bens, de vitória, de preservação. É uma linguagem apocalíptica. Então, observe que quando a gente lê, prestando atenção na figura de linguagem, a gente percebe que na verdade o livro não está querendo tocar terror na gente. O livro está querendo plantar esperança. Ele está olhando para esse mundo e dizendo: as coisas vão desabar, mas para cada mal vivido ainda restará 2. Para cada dia triste, 2 dias de glória. Isso é uma linguagem comum, uma linguagem que está nos provérbios, está sempre lá no Antigo Testamento, essa imagem. E ele então vai usar uma imagem, quando o anjo vai tocar a sua 5ª trombeta. Olhe lá no capítulo 9, versículo 1. Ele vai dizer o seguinte: o 5º anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ele abriu o abismo, subiu dele fumaça como a de uma gigantesca fornalha. Olha isso aí, fumaça como de uma gigantesca fornalha. Presta atenção nessa linguagem. E aí ele continua dizendo: o sol e o céu escureceram-se com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos. Pronto, dá uma pausa aí. O que é isso que ele está usando aqui, gente? Gente, quando a gente se lembra do Apocalipse, do Antigo Testamento, a gente consegue entender isso. Quais foram os 2 momentos na história do Antigo Testamento em que apareceu fumaça
e na outra aparece gafanhoto. Quais são esses dois momentos? Se você não se lembra, a gente vai achar. Vá comigo lá em Gênesis capítulo 19. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis 19, versículo 28. Gênesis 19, verso 28. Você prestou atenção lá que ele disse que era fumaça como se estivesse numa fornalha? Aparecesse lá no Apocalipse? Olha o que vai dizer agora Gênesis 19, versículo 28. Olha o que diz. E olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra, como fumaça de uma fornalha. Ele está usando a linguagem do que aconteceu com Sodoma. Sodoma. E o gafanhoto, pastor, você se lembra de Êxodo, capítulo 10? Esse talvez você nem precise nem abrir. Deus, quando mandou as pragas no Egito, entre elas estava qual praga? O gafanhoto. Ele está falando do Egito e de Sodoma e Gomorra, ele está usando essas cidades. E o que é que tem a ver essas cidades, pastor? O que é que tem a ver isso? Presta atenção que você vai entender bem, presta bem atenção. Tanto Sodoma e Gomorra quanto o Egito foram cidades que se levantaram contra o povo de Deus. E o que é que aconteceu com essas cidades? O que aconteceu com elas? Foram destruídas. O Egito era um império, o Egito não era uma cidade, desculpe. O Egito era um império. E Sodoma e Gomorra eram cidades. Mas ambos, tanto o império do Egito, o império egípcio, quanto as cidades de Sodoma e Gomorra, foram derrubadas, destruídas. E se viu lá, quando Deus foi derrubar o império, se viu gafanhoto, se viu fumaça, se viu isso e aquilo. Por quê? Porque era a intervenção de Deus derrubando os poderes da maldade. Da maldade. Os homens de Sodoma e Gomorra eram o quê? Estupradores. O pessoal fala que o pessoal de Sodoma e Gomorra eram homossexuais. Só que não há evidência no texto bíblico para isso. O que é que aconteceu em Sodoma e Gomorra? Se você ler a Bíblia, você vai entender. Apareceram anjos, e eles quiseram estuprar os anjos. Ló foi e ofereceu, pensou em oferecer as filhas dele. Eram homens estupradores, eles estupravam tudo e qualquer pessoa, qualquer coisa eles estupravam. O pecado de Sodoma não era a homossexualidade, o pecado de Sodoma e Gomorra era o estupro. Uma cidade de perversos, eram estupradores. É isso que está lá. Agora o pessoal quer enfiar na Tora as interpretações. Diz assim, é anjo, então anjo é homem, então se eles estavam querendo estuprar homem, então eles são gays. Aí agora vai dizer que ainda tem gente que diz que gay é estuprador, entende? Porque pega os textos e distorce tudo e constrói meio mundo de preconceito. Não é isso. A gente tem que ter respeito pelo que o texto diz. Lê o texto. O pecado de Sodoma e Gomorra era o estupro. Eles eram estupradores. Sodomita na Bíblia é estuprador. O pessoal fica atrás, sodomita é homoafetivo. Não. Sodomita na Bíblia é estuprador, porque o pecado de Sodoma era estupro. Eles tentaram estuprar. Esse era o problema de Sodoma. Era uma cidade de homens perversos. Homens perversos que eram estupradores. Queriam destruir as pessoas, dominar o corpo delas, usar o corpo como objeto de prazer, a todo custo, usavam da força para dominar os corpos. Esse que é a grande questão em Sodoma.
E eles atentaram isso contra o povo de Deus. Deus foi e enviou destruição sobre Sodoma e Gomorra. Destruição. O Egito, o que é que o Egito fazia? Observe, perceba, eram sempre coisas que atentavam contra os corpos. Você precisa perceber isso para você entender a Bíblia. Os sodomitas eram estupradores, você precisa entender, bota isso na sua cabeça, repete aí várias vezes, sodomita é estuprador, certo? O que é que significa sodomita e estuprador? Bom, o estupro é um atentado contra o corpo, aquilo que deve ser de decisão apenas do outro, né? O corpo é uma coisa que nos pertence, né? Nós é que decidimos. Se alguém decide ter a relação com o outro, deve ser uma decisão, uma escolha pessoal, sabe assim? E deve haver concordância, mutualidade. O que é o estupro? O estupro é o uso da violência onde a vontade do outro não importa, sabe? É uma coisa contra o corpo do outro. Aí vai lá para o Egito. O que é que o Egito fazia? Escravizava corpos. O povo de Israel estava sendo escravizado, não tinha liberdade. Eram escravizados no Egito. Deus era contra isso. Aí você deve estar se perguntando, sim, pastor, e para que Apocalipse está falando de Sodoma e de Egito? Para que Apocalipse está falando dessas nações, desse povo que se levantou contra o povo de Deus e que Deus destruiu? Você vai entender isso, a gente leu esse texto. Vá comigo no capítulo 11, que ele mesmo vai traduzir. Capítulo 11, a partir do verso 7. Aqui a gente vai caminhando para o fim, porque você vai entender o que está acontecendo aqui. Agora você vai ter luz no seu entendimento plenamente. Por quê? Porque você já percebeu que ele está falando, ele está usando nas trombetas linguagens simbólicas que lembram coisas que aconteceram com Sodoma e com o Egito. Aí quando chega aqui em Apocalipse 11, olha o que ele diz aqui, ó. Ele está falando, o capítulo 11 começa a falar de duas testemunhas, né, que estavam, dois servos de Deus, duas pessoas, a gente não sabe quem, que sofreu perseguição, né, nessa grande cidade aí e tal. Aí ele começa no verso 7 dizendo o seguinte, olha. Quando eles quem? As testemunhas. Quando as testemunhas tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará, irá vencê-los e matá-los. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada da Sodoma e Egito. Olha só. A grande cidade, que figuradamente é chamada de Sodoma e Egito. Aí você entendeu que na verdade ele estava usando em todas as trombetas uma linguagem figurada para denunciar essa cidade. Que cidade é essa? Ele vai dizer Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Opa! Aí aqui agora todo crente já entendeu. Quem é o Senhor da igreja? Jesus, que foi crucificado. Em que cidade? Jerusalém. Jerusalém, que era o lugar onde o Império Romano estava dominando. Aí você se pergunta assim, pastor, então o que é que realmente significa tudo isso? Todas as trombetas são linguagem simbólica para falar de uma mesma cidade. É uma forma de denunciar o pecado. É uma forma de dizer, olha, Deus está contra esse sistema em Jerusalém. Qual era o sistema que estava ali em Jerusalém? O Império Romano dominando Jerusalém. Essa é a grande mensagem. O Apocalipse está usando isso o tempo todo. Ele está dizendo, Deus está contra essa dominação do Império. É só ir lendo com atenção, prestando atenção nos detalhes, que o próprio livro vai explicando aqui. Ele mesmo explicou. Ele mesmo explicou. Sodoma, ele ainda diz, na minha versão diz figuradamente, na sua versão aparece como aí, dona Suzana? Verso 8. Sim.
Na o quê? Sim, Sodoma e o que mais? Sim. Pronto. Aí. Ele está dizendo assim, olha, que a gente chama, que é chamada de Sodoma e Egito. Que se chama Sodoma e Egito, onde também foi crucificado seu Senhor. Aí você vai se perguntar, Jesus foi crucificado em Sodoma, Jesus foi crucificado no Egito? Não, Jesus foi crucificado em Jerusalém. Só que ele está usando uma linguagem simbólica. E está dizendo, olha, Jerusalém está sendo chamado aqui de Sodoma e Egito. E ele está dizendo, olha, essa cidade onde o Império Romano está dominando, isso aí vai ter que desabar. Por quê? Porque o reino de Deus é contrário àquilo que o império estava fazendo. É esse o sentido do texto. Esse é o sentido do texto. Ele está dizendo que o reino de Deus é profundamente contra. E aí o que acontece? Você se lembra que alguma coisa então vai brotar na 7ª trombeta? Eu disse, olha, se ele está guardando isso tudo, esses avisos, é porque a 7ª trombeta vai ter a mensagem principal. Qual é a mensagem principal então da 7ª trombeta? Olha aí o verso 15. Diz assim: o 7º anjo tocou a sua trombeta, ou seja, ele tocou a 7ª trombeta. E houve fortes vozes nos céus que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Aleluia! É essa a mensagem. Por isso, quando alguém quiser atormentar você com a ideia das trombetas aí, você já não vai ter mais medo, porque você já entendeu que é uma linguagem simbólica para denunciar os sistemas injustos, os impérios, os sistemas injustos, e dizendo o seguinte: esses sistemas todos cairão, porque eles são contrários à vontade do Cordeiro. Mas o que é que acontecerá quando a última trombeta tocar? O que é que acontecerá? O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. A mensagem é: toda injustiça terá o seu fim, e Cristo um dia reinará em plenitude sobre toda a terra. Essa é a mensagem de quê? De esperança. Esperança. Por isso, se você já perdeu o medo lá dos cavaleiros, que a gente já leu, já interpretou, agora você também perdeu o medo das trombetas. Porque ele está dizendo o seguinte: olhe, todas as primeiras trombetas são uma única coisa: Deus se movendo dos céus, fazendo com que os impérios injustos e perversos caiam. E a última trombeta, essa nós ainda veremos tocar, será a vitória plena de Cristo. A plenitude do fim dos tempos, onde de fato toda a maldade será vencida eternamente para a glória de Deus Pai. E nós cantaremos esse cântico aqui: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Nós declararemos isso. É essa a mensagem, meus irmãos. É essa a esperança. E olha o que diz a partir do verso 16, e diz assim: isso tudo, olha o que vai acontecer quando a 7ª trombeta tocar. Ele diz: os 24 anciãos que estavam assentados em seu trono diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos, os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Aleluia. E essa é a mensagem. E essa mensagem, meus irmãos, minhas irmãs,
É uma mensagem dura mesmo. Ao mesmo tempo que ela é uma mensagem de esperança, é uma mensagem dura. Qual é o grande problema das leituras que estão sendo feitas do Apocalipse? É que o pessoal quer ler o Apocalipse botando medo nas pessoas que são pequenas, nos pobres, nos pequeninos. Não é isso. Mas o Apocalipse tem uma mensagem de terror? Tem. Para quem? Para os que andam destruindo a terra. Para os que andam destruindo a terra, tem uma mensagem de terror. Qual é? O recado está dado. O recado do Cordeiro é: parem de destruir a terra, porque o Cordeiro virá para julgar. E todos esses atos não ficarão impunes. O Cordeiro está vindo. E quando ele chegar, já não virá mais simplesmente como Cordeiro. Ele virá como o leão da tribo de Judá. Virá como leão. E aí? Aqueles que destroem a terra se depararão com o rugido do leão. O rugido do leão. E está pensando que é brincadeira? Se bater com o rugido do leão da tribo de Judá? Um leão grandão, rugindo, meu irmão, minha irmã. Achando que é brincadeira? Todos aqueles que destroem a terra vão se deparar diante de Deus. Não está impune, não. Não. As injustiças estão todas anotadas. Quem escraviza pessoas, está anotado. Anotado. Quem arma tramanoia para tirar o direito do pobre, do pequenino, para esmagar o órfão, a viúva, está tudo anotado. Tramanoia de políticos ricos para poder beneficiar o bolso deles e tirar do pobre o pouco que tem, está anotado. Não vai ficar impune, não. O Cordeiro da próxima vez virá como leão. Virá como leão. E eles vão se deparar com o rugido do leão. Vão ter que encarar o leão. Não vai ficar barato, não. Não vai, não. Mas para aqueles que permaneceram fiéis à mensagem e o projeto do Cordeiro, para esses será motivo de festa. Para esses será motivo de festa. Para esses. Mas para os que destroem a terra, tu está lembrado do acidente da Samarco? Sabiam, os laudos todos mostraram que a Samarco sabia de todos os riscos. Chegou lá, maior acidente com mineradora na história do país. Aí você pensa que foi uma só, estourou, foi um bocado. Meio mundo de barragem estourando, matou meio mundo de gente, destruiu, matou meio mundo de bicho, matou meio mundo de árvore. Uma destruição em série. Em nome da ganância, o amor ao dinheiro. Está pensando que isso está barato? Vai ficar de graça? Está tudo anotado. A destruição que os camaradas estão fazendo aí na Amazônia. Fazendo lá, cortando madeira ilegal, destruindo meio mundo de coisa, metendo fogo. O escândalo de agricultores declararem o dia do fogo. Meu irmão, minha irmã, aquilo ali tem que ter muito demônio no coração. Eu não consigo encontrar outra expressão. Os caras queriam a todo custo a terra para eles, aí declararam o dia do fogo. Aí meteram incêndios propositais. Aí depois o resultado, manda meio mundo de vanguardista para tentar apagar, morrendo bombeiro e vanguardista tentando apagar o fogo. Morreu meio mundo de árvore, vegetação, animais. Aí você se pergunta, vai ficar barato? Não vai, não.
Está tudo anotado. Está tudo anotado. E todos esses vão enfrentar o rugido do leão. Vão enfrentar o rugido do leão. Vão enfrentar. O planeta está aí. Recentemente houve a reunião do G20. Uma reunião que foi um fracasso. A reunião deveria ser para que os países, os 20 principais países, as 20 principais economias do mundo, chegassem a algum consenso sobre a grande poluição que está no mundo. Está tendo muita emissão de gás carbônico, dióxido de carbono, está uma bagaceira no mundo, o aquecimento global está aí, as geleiras estão derretendo, os caras deveriam encontrar uma solução. E a solução era todo mundo com humildade dizendo o seguinte: olha, eu vou diminuir minha produção, o outro dizer eu também vou, todo mundo baixar a bola e dizer a gente precisa encontrar uma outra forma, vamos abrir mão das fortunas e vamos tentar salvar o planeta porque a gente está destruindo. O que é que saiu dessa reunião? Nada. Continua todo mundo produzindo suas poluições e tudo mais. E o nosso presidente mentiu, feito um condenado nessa reunião, dizendo que o Brasil estava a mil maravilhas e quem está morando aqui sabe que não está. Vai ficar barato isso? Não vai. Está tudo anotado. Está tudo anotado. Vão todos eles se deparar com o rugido do leão. Vão encarar o leão da tribo de Judá. Porque eles sabem que é responsabilidade deles mover ações nesse mundo para diminuir essa vasta poluição que está tendo no planeta. Eles sabem disso. Mas por que não tomam atitudes práticas que acabem com isso? Porque a poluição, ninguém se engane, a poluição vem das indústrias. A poluição vem dos carros, tudo isso aqui, venda de carro, os produtos da indústria, tudo isso aqui, gera, muito bambá no bolso de alguém, que não é no meu. Mas no bolso de alguém, gera muito, mas muito mesmo. E eles não querem abrir mão das suas fortunas. Não estamos falando de pouco dinheiro, estamos falando de dinheiro na conta de bilionários. Bilionários. É gente que se parasse de trabalhar hoje, ainda continuaria bilionário, vai morrer bilionário. E vai morrer e esse dinheiro vai ficar aí, não sei nem para quem. Se esses caras tentassem gastar essa fortuna toda, não iam conseguir. Sabe, é isso aí. Bilhões. Tudo isso está anotado. Está anotado. O Cordeiro nos receberá e ele irá destruir os que destroem a terra. É isso que está escrito. Apocalipse capítulo 11. Ele irá destruir os que destroem a terra. A terra. Pastor, o que eu devo fazer? Meu irmão, minha irmã, fica do lado do Cordeiro. Fique do lado do Cordeiro. Lute, acredite e defenda a vida. Lute e acredite nas pautas do Cordeiro. Na luta por direitos, na luta pela vida em abundância, na luta por um mundo mais justo e melhor de se viver. Essa é a nossa luta, essa é a luta do Cordeiro. Isso é estar do lado do Cordeiro. Fique do lado daqueles que ao invés de destruir a terra, eles cuidam da terra. Porque esse foi o projeto que Deus tentou iniciar em Adão. Deus, quando criou o mundo como jardim, disse a Adão: cuide dele. Mas o homem mergulhou no pecado.
e até hoje permanece mergulhado no pecado sem entender que o grande jardim que é esse mundo é um presente de Deus para que nós cuidemos dele. A comunidade do reino de Deus é a comunidade que vence o pecado, e vencer o pecado é vencer todo e qualquer projeto de destruição da vida. A igreja tem lado. O lado da igreja é o lado do Cordeiro, e o lado do Cordeiro é o lado da vida. Se Deus vai destruir aqueles que destroem a terra, estarão do lado do Cordeiro aqueles que cuidam dela. Aqueles que cuidam da terra, que cuidam da vida, que amam as pessoas e que amam toda a vida, todos os seres vivos. Esse é o lado do Cordeiro. Esse é o lado do Cordeiro. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos ajude a lutarmos e defendermos a vida. Lutarmos pela vida e defendermos a vida. Amém? Bom, nesse processo nós já encerramos aí o capítulo 11. Estamos avançando, entraremos agora do capítulo 12 em diante. Daqui a pouquinho vamos encerrar Apocalipse, viu? Está ficando perto. Estamos chegando lá. Se você, de repente, caiu aí de paraquedas, estava assim disperso, não estou estudando Apocalipse não, mas gostei dessa mensagem, tal, não sei o quê, dá tempo ainda. Assiste as mensagens anteriores aí, medita, vai lendo o livro, tudo mais, para você acompanhar. Aproveita essa chance de estudar o livro de Apocalipse com o seu pastor, com a sua igreja. Que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos orar. Pai bendito, como é bom, Senhor, estudarmos a Tua palavra e entendermos que o Senhor tem um projeto de vida para nós. E entendermos que o Senhor é um Deus justo e que as injustiças dessa terra não estão impunes aos Teus olhos. Que um dia toda a maldade se encontrará diante de Ti, e os malvados prestarão contas ao leão da tribo de Judá. Os malvados terão de encarar o rugido do leão. Senhor, como é bom sabermos a que Deus nós servimos. Nós rogamos, Senhor, ensina-nos a seguirmos o caminho da vida. Nós não queremos estar na lista daqueles que destroem a terra, que destroem a vida. Nós queremos estar do lado daqueles que promovem a vida, que pregam a vida em abundância, que semeiam vida pela terra, que lutam em defesa da vida, que lutam para que a vida seja experimentada, vivenciada em abundância, com direitos, com liberdade, com alegria, com felicidade, com dignidade. Pai bendito, que essa seja sempre a nossa bandeira, porque sim, Senhor, a igreja tem lado, e a igreja deve sempre estar do lado do Cordeiro, do lado da vida. Desperta-nos, Senhor, faze-nos compreender isso, abre o nosso entendimento, abre o nosso entendimento, Senhor, desperta-nos. Pai bendito, essas coisas nós oramos no nome de Jesus e para a glória eterna de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Louvado seja Deus. Que o amor de Deus o Pai, a graça bendita de Jesus Cristo e a consolação do Santo Espírito permaneçam sobre todos nós e sobre toda a face da terra agora e para todos sempre. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Os que nos assistem, nós vamos encerrar a transmissão. Paz seja com todos e todas.